Fala galera, muito obrigado por estar aqui sintonizado com a gente no Nasci para Vencer. Meu nome é Douglas Verli, para quem não me conhece, e a gente tem um canal no YouTube. A gente está começando agora, ainda estou vendo essas questões de câmera, né, de software para usar, como é que eu vou fazer essa edição desses vídeos. Então já peço desculpa para vocês que estão acompanhando a gente aos poucos, né? A gente também tem um canal um grupo de WhatsApp que a gente participa veemente todos os dias, a gente troca ideias, fala da diretoria, fala do Bahia e é sempre legal a gente falar do nosso time que a gente ama. Bom, antes de mais nada, eu gostaria que vocês, se pudessem, compartilhar nossas redes sociais, no YouTube, canal Nasci para Vencer, no Instagram também, canal Nasci para Vencer, e aqui no Twitter, C Nasci para Vencer. Valeu? Agradeço vocês de coração. Se vocês quiserem participar do nosso canal e nosso grupo de WhatsApp, manda um DM para mim, que aí eu vou autorizar você. Valeu? Vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre o jogo Bahia 3, Atlético Mineiro 1. Eu acho que ninguém esperava esse resultado tão elástico, de acordo com o que o Bahia vem apresentando no Campeonato Brasileiro e contra o líder Atlético Mineiro, que está lá quase o dobro de pontos na nossa frente. Mas existe uma coisa muito importante que eu concordo em partes com o que o Belintani falou na semana passada, que uma das coisas importantes nesse elenco tricolor é a questão do ímpeto, a questão da força de vontade, né? Que pode ser um diferencial aí para que o Bahia volte a vencer, volte a dar alegria ao seu torcedor. Essa força de vontade, esse ímpeto, essa ambição dos jogadores, a gente vem percebendo que ela só vem demonstrando no segundo tempo, sempre no segundo tempo, na metade do segundo tempo, para o final do segundo tempo. E isso é um grande perigo porque a gente joga praticamente o jogo todo, 60%, 70% do jogo, sem produzir nada. Então é difícil para a gente traçar uma linha de raciocínio junto com os jogadores, né? Por causa dessa ambição, por causa desse ímpeto que está faltando para os jogadores, traçar uma linha de raciocínio para os próximos jogos. É sempre uma incógnita a gente ver no time do Bahia jogo após jogo, né? O Bahia enfrentou o Goiás fora de casa, o Goiás é o último colocado e o Bahia não trouxe esse ímpeto para dentro de campo e jogou com os seus titulares, mas não trouxe essa garra que trouxe contra o Atlético Mineiro a partir da metade do segundo tempo. Bom, falando em ímpeto e força de vontade, eu volto a falar, eu concordo com o Belintani, que pode ser um diferencial aí sim, nesse time do Bahia, mas eu queria focar um pouquinho mais nesse jogo contra o Atlético Mineiro. O Bahia primeiro que Mano Menezes, Rossi e Elber estavam suspensos pelas expulsões que tiveram no jogo passado, então, contra o Goiás. Então a gente viu aí um ponto negativo, apesar de Rossi não vir jogando bem, apesar de Elber começar no banco e Mano Menezes, o que mais me preocupou que Mano Menezes não estava fora das quatro linhas ali para comandar a sua equipe, mas a gente sabia que Claudinho poderia fazer uma diferença aí. Bom, primeiro que o Bahia jogou, na verdade ele não jogou o primeiro tempo, né? O Bahia não tocava. Se você voltar os melhores momentos do jogo, o Bahia terminou o primeiro tempo com, se eu não me engano, 31% de posse de bola. Chegou um momento do primeiro tempo que o Bahia teve apenas 17% de posse de bola. Um clube de Série A, um clube grande como o Bahia, com jogadores de qualidade, não pode jamais ter dentro de campo posse de bola de apenas 17%. Isso é inadmissível. E aí começou esse jogo, até no primeiro lance da partida, mostrou que Fecim e Cleison estavam para jogar e queria mostrar
atitude dentro de campo e foi que quase marcamos o primeiro gol logo nos primeiros minutos. Mas aí a gente começou a enfrentar uma equipe muito forte de São Paulo que conseguiu controlar as 4 linhas do campo, conseguiu controlar o meio de campo principalmente e avançou a marcação, fazendo com que o Bahia não jogasse o jogo dentro de casa que seria necessário. E aí avançou a marcação e chegou a um momento do jogo que vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou muito crítico nos mínimos detalhes, eu não suporto perder, mas eu sou muito crítico em algumas coisas e paciência, muita gente não gosta do que eu falo, mas eu falo sempre o que eu acho. Teve um momento do jogo, a partir desse momento que o Bahia chegou a ficar apenas com 17% de posse de bola, eu reclamei, eu cornetei, eu falei muito sim nas redes sociais, dizendo que o Bahia não fazia 2 passes. O Bahia não conseguia trocar 2 passes no meio de campo, ou na defesa, ou no ataque, e via o Atlético Mineiro controlar a partida. Esse é o grande problema que o Bahia está tendo desde o início do campeonato. Na verdade, desde 2019, ainda com o Roger, que ao meu ver, o Roger já deveria ter sido demitido desde 2009, quando acabou o ano. Mas pela insistência de Belintani, foi levando a coisa e a coisa não mudou. Então, o Bahia foi controlado pelo Atlético Mineiro no primeiro tempo, foi sim. O Bahia não conseguiu trocar passes, o Bahia não conseguiu criar jogadas, era sempre Douglas, ou Lucas Fonseca, ou Juninho, chutando para frente, esperando uma bola perdida lá na frente para poder fazer esse contra-ataque que a gente sempre espera, né? E aí, sem mais nem menos, o Atlético Mineiro abriu o placar, uma falha grotesca para mim, de Nino Paraíba, pelo lado direito, com a cobertura de Hernando, e acabamos tomando o primeiro gol. Acontece que a gente, como torcedores do Bahia, a gente não tem esperança quando o Bahia joga desse jeito. A gente não tem esperança que o Bahia vire uma partida, porque o Bahia peca principalmente nesse ímpeto, nessa força de vontade que essa equipe não tem. O Bahia tem um elenco de quase 4 milhões de reais, né, se eu não me engano, 4 milhões e meio de reais, e não pode, de forma alguma, jogar do jeito que está jogando. Né? É importante a gente lembrar que a gente está chegando à metade do campeonato e às vezes o Bahia dá esse spark, eu não sei como é que fala em português, mas o Bahia dá esse spark de ímpeto, de força de vontade, de ambição e tal, mas principalmente no segundo tempo. E a gente não pode depender desse âmbito, desse ímpeto, dessa força de vontade sempre em qualquer jogo. Né? Eu acho que o Bahia mostrou agora para a torcida que pode sim, mesmo com um time debilitado diante do Atlético Mineiro, que é o líder do Campeonato Brasileiro, foi o líder, pode sim mudar a cara do time, né? E fazer com que a gente volte a vencer os jogos que a gente sempre quis. Eu anotei até alguns pontozinhos aqui para eu falar com vocês. Então a formação primeiro que a formação o time que Mano Menezes e Claudinho e o seu assistente Assis, se eu não me engano, começou o jogo, foi de extrema, assim, eu fiquei muito assustado, né? Tirou Gilberto, que não vinha fazendo algumas boas partidas, tirou Daniel, tirou Ramires, colocou 4 volantes dentro de campo, eu pensei, rapaz, é pedir para apanhar, velho, é pedir para a lateral, Keno ia jogar avançado e aí ia brincar com a defesa do Bahia, foi o que aconteceu no primeiro tempo. Né? Quem não pegava a bola passava do jeito que queria, chutava pro gol várias vezes. E chegou um tempo que o Bahia tomou o gol. No segundo tempo, houve uma mudança drástica. A volta de Gilberto e a volta de Daniel mudaram completamente o enredo da partida. Primeiro que eu nunca, se vocês me acompanham nas redes sociais, eu jamais pedi e falei que Gilberto deveria ter ido para o banco, para pegar um banco, pagar um banco.
Isso não funciona assim. Gilberto é um dos principais artilheiros do Brasil e não pode ficar no banco para Fecim. Não pode ficar em banco para Saldanha. Apesar que existe sim aqueles sparks de Saldanha, de Fecim, querer jogar e mostrar o seu futebol, faz parte sim. Faz parte de um Gilberto, um Cleison, que são excelentes jogadores. Não passar por um momento bom faz parte, mas jamais você poderá tirar Gilberto para colocar Saldanha ou Fecim, desqualificando só porque ele não marcou gol. Gilberto tem uma função muito importante dentro do time do Bahia. Gilberto volta para marcar, Gilberto avança a marcação, Gilberto é rápido e Gilberto tem um poder de finalização excelente, mas não estava passando por um momento bom nesses últimos jogos. Então, essa mudança que Gilberto e Daniel trouxeram ao Bahia no segundo tempo foi essencial para que pudéssemos fazer os 3 gols. Mas há um detalhe aí muito importante. Muita gente tem pedido Daniel como titular. Eu concordo em partes. Toda vez que Daniel começou como titular, ele foi ruim. Ou ele foi ruim, ou foi razoável. Quando ele entrou no segundo tempo, ele mudou a cara da partida. Então, para mim, hoje, Daniel é um menino muito importante para o elenco, só que com um porém. Ele é um garoto de segundo tempo. Ele não aguenta assumir essa responsabilidade por 90 minutos. Essa é a opinião pessoal que eu tenho. Sobre Elias, o que eu falo de Elias? Elias, para mim, depois de Gregory, é o melhor volante. Até no papel, é o melhor volante que o Bahia tem. O problema é que ele não está conseguindo se encaixar junto com Gregory ou Ramires, né? Ou até, eu acho que pela falta de Rodriguinho que está acontecendo, ele tem errado muitos passes bestas que ele tem errado. E até porque no jogo contra o Goiás ele perdeu 4 gols de cara, que não pode perder. Mas eu não o culpo ele diretamente por ele não ser um atacante, poder de finalização, né? Posicionamento de corpo na hora de bater e tudo. Apesar de que, claro, a gente espera sempre que qualquer jogador faça o gol quando estiver na frente do gol. Mas eu não o culpo se ele perdeu esses gols porque não é a dele, né? Apesar dos 3-1, Bahia sobe para a 12ª posição momentaneamente. É a primeira vaga ali da Sul-Americana, mas a gente precisa abrir nossos olhos. Não é de passar pano na diretoria, é uma opinião, mais uma vez, é uma opinião pessoal, né? Eu não estou falando aqui que tem que ser assim. Opinião pessoal, eu trago para vocês que Guilherme Belintani e a sua equipe até agora não trouxe reforços, trouxe Anderson Martins, que não entrou hoje. Anderson Martins ficou exatamente 25 dias se recuperando, se recondicionando. Então, para uma equipe, um clube grande como o Bahia, na Série A, trazer um jogador na 14ª, na 13ª rodada, trazer um jogador com promessa, né, de mudar o esquema tático da defesa, que é um dos principais defeitos do time, você trazer Anderson Martins para ficar 25 dias no departamento médico, se recondicionando na fisiologia, departamento físico e tal, isso não é inadmissível. O Bahia não pode nem arriscar. Ah, Douglas, mas foi uma questão, ele veio sem custo e tal, então não contratasse. O Bahia não pode arriscar. O Bahia não está num tempo que pode arriscar simplesmente jogador porque está barato no mercado, que é uma oportunidade, entendeu? Então, que trouxesse Anderson Martins, mas que trouxesse outro zagueiro para suprir logo as necessidades e dispensasse Wanderson. Ou que emprestasse Wanderson, porque Wanderson custou 1.700.000 reais, e emprestasse, fazia o que devia ter feito, mas contratar um jogador para ficar 25 dias se recuperando no momento que o Bahia vive, para mim é inadmissível. Então a gente não pode passar pano nessa diretoria, porque não é só porque ganhou, não é só porque deu 3-1 no Atlético Mineiro, que a gente pode agora tá tudo bem, porque se ganhar a próxima partida, aí todo mundo fala, ah não, mas como o Guilherme Belintani falou, né, o problema agora, nosso problema é ímpeto, é ambição, é força de vontade, o nosso problema não está no elenco. Esse é o elenco que deve ser jogado, né? A gente tem que investir nesse elenco. Para mim, isso é uma falta de controle pessoal e falta de controle de gestão, né?
O Guilherme Belintani ele tem que saber ouvir a torcida. O Guilherme Belintani tem que saber ouvir os conselheiros, saber ouvir a sua equipe. E parece que ele não faz isso. Então continua assim, sem contratações. Espero que amanhã, eu ouvi alguns rumores aí, chegou uma informação para mim que amanhã pode lançar, trazer algum jogador. Eu ainda não tenho certeza disso, mas que há uma necessidade de contratação, sem dúvida. O Bahia precisa de contratações urgentemente, senão a gente vai passar todo o jogo nessa espera de ambição, de força de vontade para vencer os seus jogos. Eu percebi nos minutos finais do jogo, apesar que já estava os 3-1, eu percebi que os jogadores estavam correndo, estavam dando carrinho, estavam todos disputando a bola em cima, embaixo, como se fosse que o jogo tinha acabado de começar. É assim que o Bahia tem que mostrar todos os jogos, não somente quando está perdendo ou quando está com a parte tática meia bagunçada. O Bahia precisa mostrar força de vontade nos 90 minutos de cada partida. Né? Então, resumindo aqui, o Bahia jogou bem no segundo tempo, teve a força de vontade, né? o ímpeto para ganhar esse jogo e conseguiu convencer a eles mesmos que eles são capazes de ganhar qualquer jogo. Se você convencer a você mesmo que você é capaz de fazer, você vai fazer. Né? E não importa se é Atlético Mineiro, se é Inter, se é Grêmio, se é São Paulo, se é Palmeiras, o Bahia depende só dele. O Bahia não depende mais de ninguém. Se o Bahia conseguir pontuar fora de casa e dentro de casa, com esse tipo de pensamento, eu acho que a gente vai chegar em lugares muito altos. Então continua aqui a minha cornetagem, a minha reclamação para cima de Guilherme Belintani, que Guilherme Belintani para mim está sendo omisso, e agora no final do jogo ele apareceu de novo no campo, abraçando os jogadores, dando entrevista. Para mim isso não quer dizer que a entrevista em si, dar entrevista, abraçar jogadores é uma coisa errada. Não estou dizendo isso, foi válido isso. O problema é que ele vive de momento. Se o Bahia perde, ele não aparece, ele não dá as caras, ele não dá explicação, ele não dá resposta para a torcida sobre contratações, e quando ele volta para uma rádio ele promete contratações, vai contratar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, e fica por isso mesmo. A torcida cai em cima e aí quando o Bahia ganha, ele aparece. Sem mais nem menos falando, temos que acreditar, isso e aquilo outro. É muito fácil viver assim. É muito fácil viver por aparência e pelas coisas boas. O presidente que é presidente, ele tem que se apresentar, principalmente nos momentos ruins. Entender o torcedor, né? Não deixar nenhuma coisa assim. Por exemplo, aquilo que aconteceu lá no CT Evaristo de Macedo. A Bamor teve que ir lá. Isso é inadmissível, velho. A Bamor teve que ir lá. Aí depois de um tempão, o Guilherme foi lá fora e perguntar: e aí, se a gente trouxer e não der certo, o que é que vai fazer? Futebol, Belintani, não tem lógica. Futebol não tem lógica. Se você não arriscar, você não vence. Esse é a principal questão do futebol. Se você não arriscar, você não vai vencer. É mais fácil a gente perder arriscando do que perder e saber que o arrependimento é muito maior, que a gente não arriscou e poderia ter arriscado. Né? Então essa é a minha opinião. O Bahia venceu bem, o Bahia venceu principalmente no segundo tempo, trouxe sua garra, força de vontade dentro de campo nos últimos minutos e fez valer sim que Gilberto é o principal artilheiro e deve se manter sim como principal atleta e jogador do Esporte Clube Bahia. Valeu? Eu quero agradecer vocês mais uma vez. Se vocês não conhecem nossas redes sociais, acompanhe aí, canal Nasci Pra Vencer no YouTube, canal Nasci Pra Vencer no Instagram, muitas postagens legais lá. A gente está fazendo sorteio de um produto do Esporte Clube Bahia todo dia 25. Esse mês tem uma camisa de treino que está para ser sorteada agora dia 25 de outubro. Espero que vocês vão lá no nosso canal e coloque lá, sigam as regras para você, se Deus quiser, ser sorteado e você ganhar essa camisa. Valeu? Lembrando também que a gente está fazendo uma rifa
de um iPhone 11 64 GB novo, desbloqueado da loja, não é nada usado. É um iPhone 11 64 GB, custa apenas R$ 15. Você pode ser o ganhador de um iPhone brand new for only 15 Brazilian reais. Valeu, grande abraço, bora Bahia!